E quando falou o nome de Davi, eu posso até imaginar a cara deles e o pensamento deles, a decepção deles, aleluia, porque eles não adoravam a Deus. Eu creio que o Davi, um menino pequeno, sendo desprezado pelos irmãos, mas ele temia ao Senhor, ele orava lá no campo, buscava a Deus lá no campo, era um menino sincero, um menino que obedecia o seu pai. Se o seu pai mandasse ele ali, ele ia, se mandasse ele voltar, ele voltava. Louvado seja Deus. Um menino pequeno, mas de coração bom, um menino pequeno de baixa estatura, ruivo, mas o coração dele é o segundo coração de Deus. É isso que Deus estava procurando. Louvado seja Deus. E os irmãos começaram a torcer para dar tudo errado, para quando ele chegasse, Samuel falar que não era ele, porque os irmãos queriam ser escolhidos. Mas Deus não ata pela aparência, Deus ata pelo coração. E quando Samuel chegou, quando o menino chegou, quando o pequeno Davi chegou, desprezado pelos seus irmãos, apanhava dos seus irmãos, louvado seja Deus. Eu calculo Davi pequeno entrando por aquela porta e Deus falando: Samuel, pode descer o azeite que o rei chegou, pode descer o azeite que o rei chegou, pode descer o azeite na cabeça dele que o rei acaba de chegar. Esse é o rei que eu escolhi segundo o meu coração. Pode ter aparência bonita, mas se não tiver o coração bom, Deus reprova. Aleluia. Mas é melhor ser pequeno, louvado seja Deus. Melhor ter pouca estatura, mas ter um coração segundo o coração de Deus. Se Deus atasse pela aparência, se Deus atasse por tamanho, aleluia, o gigante Golias não tinha sido vencido pelo homem menino pequeno. Louvado seja Deus. Deus está olhando para o teu coração nessa noite. Deus está olhando para o teu coração nessa noite. Se você tiver um coração bom, se você tiver um coração piedoso, pode ter certeza que Deus vai te escolher para alguma coisa. Se você orar, se você jejuar, se você, aleluia, atender o próximo, se você atender, aleluia, alguém, aleluia, até mesmo com um copo d'água, com um prato de comida, se você, aleluia, se plantificar em ajudar alguém, pode ter certeza que Deus vai te escolher pelo teu coração. Mas pastor, já estou avançado em idade. Para Deus não tem idade. Mas pastor, eu não tenho escolaridade. Para Deus não tinha escolaridade, porque eu nunca vi Davi estudando em faculdade, nunca vi a Bíblia falar que Davi fez seminário, nunca vi Davi falar, estudou alguma coisa para ser pastor. Não, Deus foi lá, pegou ele de trás das malhadas e trouxe ele, consagrou ele, e o Espírito Santo veio sobre ele. Quando Samuel pega o chifre de carneiro cheio de azeite que derrama sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo desceu, entrou em Davi. Saul estava lá fazendo tudo errado. Quando o Espírito Santo entrou em Davi, o Espírito Santo saiu de Saul e entrou o espírito maligno. A Bíblia vai dizer que Saul ficou perturbado, Saul ficou atribulado, Saul não tinha mais aquela aparência de homem piedoso, Saul ficou ruim, Saul ficou amargo. Louvado seja Deus. Quando o Espírito Santo de Deus não dá, o corpo adota outro espírito. A Bíblia vai dizer, quando a pessoa está crente, o Espírito Santo está dentro dela, orientando, salvando, batizando. Mas quando a pessoa se afasta da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus sai de dentro dela, e o espírito mau que passeia sobre a terra, ele volta para o mesmo corpo. E quando ele vê que o corpo está vazio, ele chama mais 7 espíritos com ele e entra naquele corpo, e aquele corpo passa a fazer coisas piores do que fazia antes. Assim foi na vida de Saul. Saul agora procurou matar Davi. Saul agora pega uma flecha e lança sobre o teu filho Jonathan, porque Jonathan estava falando bem de Davi. Louvado seja Deus, porque Jonathan não estava respondendo pelas atrocidades do teu pai. Aleluia. Davi era um bom menino. Aleluia. Louvado seja Deus. E Saul começou a surtar dentro de casa. O demônio começou a se manifestar na vida de Saul. E alguém falou assim: olha, tem que procurar alguém que toca harpa, procurar alguém que canta, que toca um instrumento.
todos nós. Alguém disse assim: olha, na casa de Jessé tem um menino chamado Davi. O menino é pequeno, de baixa estatura, o menino é ruivo, mas o menino toca um louvor que é uma beleza, o menino toca uma harpa que é uma beleza. Quando ele começa a tocar, a igreja começa a sentir a presença. Quando ele começa a tocar, a igreja começa a chorar. Quando ele começa a tocar, a unção de Deus toma todo o ambiente. Quando ele começa a tocar, o surdo começa a ouvir, o cego começa a enxergar, o morto até ressuscita. Esse menino é cheio da glória de Deus, esse menino é cheio do Espírito Santo. Saul fala: manda chamar esse menino. Quando Davi chega perto de Saul, Davi chega, um menino pequeno ainda, assustado, aí, mas já era rei, mas não tinha tomado posse ainda. Sabe por quê? Davi esperou o momento. Sabe por quê? Davi não se precipitou, e Davi esperou o momento do Senhor. Davi já era rei, mas continua a mesma coisa. Davi não deixou o sucesso subir sobre a sua cabeça. Louvado seja Deus. O menino chega na casa de Saul no palácio, Saul sentado no seu trono real. Davi chega, um menino pequeno, ninguém dava nada para Davi. Davi chega com a sua arma, começou a tocar, e a unção começa a descer, porque quando você começa a cantar um hino abençoado, a unção de Deus desce sobre a igreja. O irmão da glória daqui, outro irmão da glória de lá, outro irmão fala em língua estranha de lá, e aí Deus contamina todo o ambiente, e todos ficam cheios do Espírito Santo. Davi assim, Davi tocava a harpa, e a unção descia, e aí o espírito mal saiu de Saul. Saul pegou: olha, mas que menino é esse? Que menino abençoado é esse? Fala para o pai dele que eu vou adotar esse menino. Olha Deus trabalhando aí, ó. Deus levou o menino para perto da coroa, Deus levou o menino dentro do palácio. Não precisou forçar, não precisou lutar. Quando Deus está na frente, Deus vai quebrando tudo. Quando Deus está na frente, Deus abre caminho. Quando Deus está na frente, Deus abre porta. Não precisa forçar. Deus é estrategista. Deus arrumou um jeito de colocar Davi perto de Saul, que estava perto da coroa, perto do trono. Deus está falando assim: olha, eu te consagrei rei, mas eu vou te ensinar a trabalhar com o teu próprio inimigo.